O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, onisciente, tem um plano. E o plano é de mandar seu Filho como Salvador. E Deus precisa de pessoas. Precisou de Maria. Mas antes do anjo Gabriel aparecer a Maria, ele preparou um precursor, João Batista.
interessante como as coisas são. O pai de João Batista era Zacarias, e ele era um sacerdote dos judeus. E ele estava no templo 6 meses antes de anjo aparecer para Maria. Um anjo apareceu para Zacarias e disse: Zacarias, não tenha medo. Não tenha medo. Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua parenta, dar-te-á um filho. Zacarias pediu um filho. E você, anjo, disse: você vai chamá-lo de João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com seu pensamento. Nascerá, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá cerveja, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Eu sou Gabriel, anjo Gabriel, assisto diante de Deus. Eu fui enviado para te falar e te fazer esta boa notícia. Eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteceram, visto que você não acreditou. E, de fato, Isabel, a esposa, 6 meses antes da anunciação, ficou grávida. E depois o anjo Gabriel apareceu a Maria. E Maria ficou cheia do Espírito Santo. Descerá sobre ti a força do Espírito Santo e te envolverá com sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Para Deus nada é impossível. Veja, plano de Deus. Para Deus nada é impossível. Isabel ficou grávida 6 meses antes. Depois o anjo apareceu a Maria, cheio de graça, o Senhor é contigo. O Espírito Santo descerá sobre ti. E o Espírito Santo desceu sobre ela. Porque Maria disse: eis a serva do Senhor, faça em mim. Foi o mesmo anjo, o anjo Gabriel, que apareceu a Maria, apareceu a Zacarias. Como Deus faz maravilhas, como Deus precisa de pessoas para fazer a vontade dele. E nós não conseguimos imaginar. Não conseguimos imaginar. Imagine, eu nasci longe daqui. Eu nasci em outra nação. E Deus tem um plano. E aqui estou. É a mesma coisa que cada um de nós. Deus tem um plano. Deus tem um plano de usar cada um de nós como seus servos. Maria ficou cheia do Espírito Santo. E ela ouviu dizer que sua prima está no 6º mês. O anjo Gabriel falou: sua prima, Isabel, esposa de Zacarias, está grávida. E Maria foi orientado pelo Espírito Santo, iluminado por Deus, imediatamente foi lá. E quando ele entrou na casa de Zacarias, que estava mudo, e falou para Isabel: Shalom, Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O que o anjo falou? Sim, desde o ventre, João Batista ficará cheio do Espírito Santo. E Maria tinha experimentado o Pentecostes, o Espírito Santo tinha descido sobre ela, e, consequentemente, Isabel e Zacarias também ficaram cheios do Espírito Santo. Como nós precisamos da força do Espírito Santo para cumprir o plano de Deus,
para fazer o que Deus quer de nós. Vem o dom da sabedoria, somos inspirados, uma consolação vem, uma felicidade vem, ficamos admirados com as coisas maravilhosas que Deus faz. Quer dizer que 6 meses antes da anunciação, aconteceu com Zacarias e com Isabel. Deus tem um plano que nós não conseguimos imaginar o tamanho do plano. Entendeu? Zacarias, um sacerdote dos judeus, idoso, pai de João, ficou repleto do Espírito Santo com a visita de Maria. E ele, consequentemente, profetizou. Ele diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou e resgatou o seu povo. Essa profecia de Zacarias é de Maria. Se visitou, resgatou, suscitou para nós um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, como havia anunciado desde os primeiros momentos, mediante os seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos. Veja, a profecia de Zacarias, quando ele começou a falar de novo, ele também reconheceu Nossa Senhora Maria grávida está formando o corpo do Salvador. É importante que todos nós entendamos que Deus pode fazer em nós e através de nós maravilhas. Não há dúvida. Cada pessoa pode ser um instrumento de Deus. E a causa para muitas pessoas voltar para Deus. Não há dúvida. Vamos ser sempre atentos às inspirações de Deus e cada vez mais louvando e bendizendo e escutando o nosso Senhor. Porque o Senhor pode fazer maravilhas em nós e através de nós, e muitas vezes nem percebemos o bem que a gente faz.